Na Netflix você vai encontrar uma série documental protagonizada pelo Bill Gates. O título original é What's Next? Ou O Futuro de Bill Gates, na tradução para o português. E nessa série aí, o Bill Gates mostra qual é a posição dele sobre alguns dos temas mais preocupantes para o futuro da nossa humanidade. Então tem lá um episódio sobre aquecimento global, tem outro episódio sobre inteligência artificial. E o meu preferido, até porque eu sinceramente não achei a série assim grande coisa, mas o meu preferido, esse episódio sim foi importante, eu me diverti com ele, é sobre a necessidade ou a ausência de necessidade de termos bilionários nesse mundo. Porque nesse episódio em específico, o Bill Gates tem um diálogo com ninguém mais, ninguém menos que Bernie Sanders, essa figura importante, interessante, frequentemente escanteada da política dos Estados Unidos. E o diálogo é bastante honesto. O Bill Gates ali, é preciso dar o crédito a ele, no mínimo tem a razoabilidade de dizer, olha, eu tenho um viés nessa questão. Fica a minha recomendação. Mas eu não queria nem falar do Bill Gates aqui. Meu objetivo é falar do Bernie Sanders, porque mesmo com os Estados Unidos vivendo situações absolutamente atípicas, uma polícia criada para perseguir imigrantes nas ruas, atuando de maneira absolutamente contestável, o risco de um golpe de Estado, mil coisas acontecendo. Mesmo diante de tudo isso, ele reservou um tempo para fazer um posicionamento sobre inteligência artificial, que está meio que bombando aí, corte para todo lado e tal. E acho que é do nosso interesse ouvir isso aqui no Brasil. Em meio a esses tempos sem precedentes e loucos, com paralisação do governo, devastação do sistema de saúde causada pelo governo Trump, as mudanças climáticas, o avanço do autoritarismo, a guerra horrível em Gaza, o crescimento da oligarquia, etc, 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 quero tirar alguns minutos para falar sobre um outro tema de enorme importância que, na minha opinião, não está recebendo a atenção que merece. Todos concordam que a inteligência artificial e a robótica terão um impacto transformador em nosso país e no mundo todo também. Sobre isso, existe muito pouca discordância, só que existem discordâncias muito fortes sobre quais serão esses impactos, quem se beneficiará dessas mudanças e quem será prejudicado. Então, aqui vai a minha visão. Algumas das pessoas mais ricas do mundo, inclua aí Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e outros, eles estão agora investindo centenas e centenas de bilhões de dólares nessas tecnologias que são revolucionárias e transformadoras. E por quê? Por que eles estão fazendo isso? Será que eles querem melhorar o padrão de vida daquele 60% do nosso povo que vive de salário em salário? Querem melhorar a vida do pessoal dos Estados Unidos que luta para pagar pela comida, saúde, moradia, educação? Talvez. Talvez eles estejam perdendo noites de sono se preocupando com as famílias trabalhadoras, mas eu duvido. Acho que querem investir em inteligência artificial e robótica para aumentar de forma exponencial a sua já incrível riqueza e poder. Entre outros impactos, a inteligência artificial e a robótica desenvolvidas por esses multibilionários vai permitir que as corporações dos Estados Unidos eliminem dezenas de milhões de empregos bem remunerados. Vai permitir que reduzam custos de trabalho e aumentem os lucros. O resultado: as pessoas mais ricas do mundo vão ficar ainda mais ricas, enquanto as famílias trabalhadoras vão perder seus empregos e sua renda. E, a menos que a gente comece a atuar agora, aqui está, na minha visão, e eu não afirmo ter todas as respostas, mas na minha visão é isso que vai acontecer nos próximos 10 anos. Como membro do Congresso, que se opõe vigorosamente aos desastrosos acordos comerciais que devastam comunidades em todo esse país, eu, como a maioria do povo dos Estados Unidos, quero ver a manufatura reconstruída nesse país. Mas sejamos claros, novas fábricas não vão significar muito para o povo trabalhador se os empregos forem realizados por robôs, ao invés de seres humanos. O Elon Musk diz que quer que a Tesla construa milhões de robôs. E o que esses robôs vão fazer? Bom, obviamente, vão substituir
Homens e mulheres que trabalham nas nossas fábricas, armazéns, restaurantes e em outros setores. Isso significa que milhões de bons empregos podem desaparecer. Não é muito complicado, não. E claro, não é só o Musk. A Amazon, que pertence ao Jeff Bezos, já demitiu 27 mil trabalhadores desde 2022. A empresa agora possui mais de 1 milhão de robôs trabalhando dentro dos seus armazéns. E logo esses robôs vão superar em número os trabalhadores humanos dentro das instalações da Amazon. No ano de 2016, a Foxconn, que é uma manufatura contratada pela Apple, pela Google, a Foxconn substituiu 60 mil trabalhadores em uma única enorme fábrica na China por robôs. Agora, a empresa está planejando fábricas totalmente automatizadas. E apenas alguns meses atrás, o CEO da Foxconn, Yong Lu, previu que a inteligência artificial vai tornar desnecessário que grandes corporações terceirizem empregos para países de baixa remuneração. Sabe por quê? Porque os robôs vão fazer maior parte do trabalho de manufatura. Só que não são só os empregos na manufatura que estão em risco. A maioria de nós quer ver os Estados Unidos desenvolvendo um sistema de transporte forte, limpo, eficiente, incluindo a produção de milhões de novos carros, ônibus e caminhões. Só que, se o Musk e os outros conseguirem o que eles querem, esses veículos não serão operados por caminhoneiros, motoristas de ônibus ou taxistas. Vão ser veículos autônomos. Milhões de empregos no setor de transporte vão ser eliminados. Isso não é ficção científica, já está acontecendo. A FedEx está usando caminhões autônomos para transportar cargas pesadas ao longo do corredor I-45, entre Dallas e Houston. Eles fazem isso com uma empresa chamada Aurora. A Walmart está usando caminhões autônomos para entregas de curtas distâncias, por meio de uma empresa chamada Gatek. A Kodiak Robotics fez uma parceria com a IKEA para realizar entregas autônomas no Texas. A Waymo está operando em táxis autônomos em Los Angeles, Phoenix, São Francisco, Atlanta e Austin. Todos nós queremos ver mais startups e pequenas empresas, mas, para os trabalhadores, isso vai significar muito pouco se a metade de todos os empregos de nível inicial, empregos de escritório, forem eliminados nos próximos 5 anos. E é exatamente isso que está previsto pelo Dario Amodei, que é o fundador da Anthropic, uma das principais empresas de inteligência artificial do mundo. É importante perceber, não só a partir desse discurso do Bernie Sanders, mas também a partir dos fatos que o precedem, que essas mudanças são, de muitas maneiras, financiadas pelo próprio governo dos Estados Unidos, que tem uma tendência de ceder ao lobby das chamadas Big Techs. Mas o clímax do discurso chega quando ele cita os dados de um relatório elaborado pela comissão da qual ele faz parte no Legislativo dos Estados Unidos. E os números que você vai ouvir aí são impressionantes. E não há muitas razões para pensar que esses números, apesar de estarem dentro do contexto e da realidade deles, possam ser muito diferentes dos da nossa realidade aqui. Como membro de destaque do Comitê de Saúde, Educação e Trabalho e Pensões, eu divulguei um relatório constatando que a inteligência artificial, a automação e a robótica podem substituir quase 100 milhões de empregos nos Estados Unidos na próxima década, incluindo 40% das enfermeiras registradas, 47% dos caminhoneiros, 64% dos contadores, 65% dos assistentes de ensino e 89% dos trabalhadores de fast food, entre outras ocupações. E por isso, ou por pior que isso pareça, eu tenho medo que possa ser uma estimativa conservadora. Em junho, o CEO da Ford, o Jim Farley, previu que a inteligência artificial poderia eliminar literalmente metade de todos os empregos de escritório dos Estados Unidos dentro da próxima década. Quem disse isso foi Jim Farley, da Ford. Elon Musk disse esse ano que, como resultado da inteligência artificial e da robótica, provavelmente nenhum de nós terá um emprego. Se você quiser um emprego, vai ser tipo um hobby.
Você pode ter um trabalho, mas de outra forma, a inteligência artificial e a robótica vão fornecer todos os bens e todos os serviços que você quiser. Mais cedo nesse ano, Bill Gates previu que humanos não serão necessários para a maioria das coisas, como fabricar produtos, entregar pacotes, cultivar alimentos, isso ao longo da próxima década, devido à inteligência artificial. Então, meus amigos, aqui vai a grande questão. Se Musk, Gates e outros estiverem apenas um pouco certos nas suas previsões, o que vai acontecer com dezenas de milhões de americanos que não vão ter emprego porque não conseguem encontrar trabalhos que simplesmente não existem nesse admirável mundo novo? Como o povo dos Estados Unidos vai pagar por saúde, comida, moradia e outras necessidades básicas da vida? Mas não é só a economia. O trabalho, seja como zelador ou como neurocirurgião, é uma parte essencial de ser humano. A imensa maioria das pessoas quer ser produtiva, quer contribuir para a sociedade e para suas comunidades. O que acontece quando esse aspecto vital da existência humana é removido das nossas vidas? E agora entramos em um assunto bem profundo. O rápido desenvolvimento da inteligência artificial provavelmente vai ter um impacto profundamente desumanizador sobre todos nós. De muitas maneiras, ele realmente vai redefinir o que significa ser humano. Vai alterar fundamentalmente as nossas relações uns com os outros e com a própria natureza daquilo que chamamos de sociedade. E tendo apresentado esses números e com eles a extensão do problema, o Bernie Sanders passa para o próximo e último passo, que é a sugestão de algumas medidas para proteger os trabalhadores diante dessa mudança que, segundo ele, é inevitável, não pode ser sequer contornada. Em primeiro lugar, devemos passar para uma semana de trabalho de 32 horas sem perda de salário. Pense nisso. Hoje, os trabalhadores dos Estados Unidos são 400% mais produtivos do que eram em 1940, quando a jornada era de 40 horas. A inteligência artificial e a robótica vão aumentar essa produtividade ainda mais. Os trabalhadores devem se beneficiar desse aumento de produção por meio de uma jornada mais curta. Uma semana de trabalho de 32 horas, sem perda de salário, seria um grande passo à frente para melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. Em segundo lugar, a gente precisa exigir que as grandes corporações permitam que os trabalhadores elejam pelo menos 45% dos membros dos seus conselhos de administração. Semelhante ao que já acontece na Alemanha, por exemplo. Os trabalhadores precisam ter voz à mesa para decidir da melhor forma como a inteligência artificial vai ser usada nas empresas. Se os trabalhadores da Tesla estivessem no conselho, eu duvido que eles aceitariam pagar $1 trilhão de dólares de salário para Elon Musk. Em terceiro lugar, devemos aumentar muito o compartilhamento de lucros nas maiores corporações do país. Na minha visão, os trabalhadores deveriam receber pelo menos 20% das ações das empresas para as quais trabalham. Os lucros corporativos não devem servir apenas para enriquecer acionistas ricos e bilionários. Quarto, precisamos expandir substancialmente o conceito de propriedade dos trabalhadores nos Estados Unidos. Quando os trabalhadores são donos dos seus próprios negócios e estão mais envolvidos nos processos decisórios, eles tomam decisões que beneficiam todos na empresa, e não só aqueles que estão no topo. Em quinto lugar, em vez de conceder bilhões de dólares em isenções fiscais para empresas que jogam seus trabalhadores na rua e os substituem por novas tecnologias, nós deveríamos criar um imposto sobre robôs aplicado às grandes corporações e usar essa receita para melhorar a vida dos trabalhadores prejudicados na transição. Em resumo, a inteligência artificial e a robótica vão trazer uma transformação profunda para esse país. Ninguém nem nega isso. Na minha visão, devemos lutar para garantir que essas mudanças beneficiem a todos nós, e não apenas um punhado aí de bilionários. Que o debate comece e precisamos da sua participação. Muito obrigado. Nessa discussão tão difícil, eu faço das últimas palavras do Bernie as minhas também. Muito obrigado. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Muito obrigado por seu apoio e até o próximo, que com sorte e esforço
Deve ser um textão. Valeu!